Como você lida com as chamadas emoções negativas? Aquelas que pesam, sabe? O medo, a culpa, a tristeza, aquele autojulgamento que faz a gente se sentir diminuída, insuficiente. Quem não passa por isso toda semana, pelo menos uma vez por semana, talvez várias vezes pela semana, talvez todos os dias? O que você faria se pudesse apagar tudo isso? Você apagaria? Você excluiria tudo isso de você? Você excluiria as experiências traumáticas do passado? As dores que te marcaram, as mágoas que ficaram, que vieram lá de trás e que hoje ainda impactam na sua vida? Pois eu te diria, por experiência própria, por tudo que eu venho estudando e aprendendo e experimentando na minha jornada de autoconhecimento, que a gente não deve excluir nada, a gente deve integrar, a gente reconhece e integra. Quando a gente fala, por exemplo, de criança interior, né? Quantos traumas a gente carrega, quantas feridas da nossa infância a gente carrega, de sensações de abandono, de sensações de rejeição, de humilhação, de traição, quantas expectativas frustradas, quantas dificuldades de lidar com as emoções. Muitos de nós adultos ainda hoje temos dificuldade de expressar o que nós sentimos e de lidar com os nossos sentimentos, porque lá atrás, na infância, nós não fomos ensinados a nos regularmos, a lidarmos com a frustração, a lidarmos com a raiva. Quantos de nós cresceram ouvindo coisas como engole o choro, fica quieta, não faz barulho, não incomoda, como se o nosso sentimento fosse menos importante, como se a nossa vontade de chorar fosse errada. Então pensa comigo, a gente tem dores significativas, representativas do passado que seguem reverberando, repercutindo nos dias de hoje. Mas a gente não pode apagar o passado. O que a gente pode fazer? Olhar para esse passado com amor, integrar, reconhecer que ele existe. E a partir da integração, pode parecer que não faz sentido nesse momento, mas a partir da integração, você vai se sentir inteira. Você vai se sentir em paz. A partir do momento em que a gente reconhece o que aconteceu conosco, reconhece a maneira com que a gente lidou, que foi a melhor possível com a consciência que a gente tinha, com as habilidades que a gente tinha, com a capacidade que a gente tinha, com a capacidade de compreensão que a gente tinha. A partir do momento em que a gente reconhece tudo isso, o coração fica mais sereno. A mente para de bagunçar tanto a gente, sabe? De tagarelar tanto. A gente olha como adulto e diz, ok, isso aconteceu. Já sei, já tô vendo, já sei que aconteceu. E a partir de agora, sempre que esses gatilhos emocionais reverberarem no meu presente, eu escolho olhar de outra maneira para isso. E aí, mais forte, mais inteiro, mais inteira, esse adulto ou essa adulta vai conseguir lidar melhor com os momentos de frustração, com os momentos de raiva, com os momentos de tristeza. Aquilo que a gente não aprendeu lá atrás na infância, a gente tem que fazer por nós hoje. Tem uma carta do baralho do autoconhecimento que eu uso muito lá no @conversas com o universo no Instagram, que vocês que me seguem já devem ter visto várias vezes. E você que ainda não me segue, vai me seguir lá no @conversas com o universo. Com certeza vai ver essa carta, porque vira e mexe, ela aparece nas minhas tiragens e eu compartilho lá no Instagram. A carta diz mais ou menos assim: seja o que faltou para você. Então hoje o adulto, a adulta, tem uma trajetória, tem uma bagagem de experiências, tem uma bagagem de situações em que ele teve que se confrontar com a raiva, com a mágoa, com o ressentimento, com a culpa, com o medo e com toda essa gama de emoções que a gente chama de negativas e de alguma forma ou de outra conseguiu lidar, né? Não saiu esperneando, nem chorando, nem engolindo choro. Tá, algumas vezes a gente engoliu o choro, né? Mas tudo bem. A gente aprendeu de alguma forma a lidar.
né? A gente tem hoje um repertório de comportamentos, de habilidades emocionais que a gente não tinha quando era criança. E de alguma forma a gente lida com esses sentimentos. E a partir do momento em que a gente olha de frente, encara de frente tudo isso que aconteceu no passado, fica mais fácil de lidar com isso no presente e vai ser ainda mais fácil no futuro. Por isso que é tão importante a gente olhar para dentro. Por isso que eu digo que o caminho é para dentro. Tem coisas que reverberam na gente emocionalmente, que causam dor emocional, que causam dor física quando despertam memórias que a gente nunca vai saber a causa, né? Que a gente não vai lembrar com a mente consciente qual foi a causa, o que foi que disparou essa dor, que criou esse caminho neural que, quando uma situação semelhante acontece, nos remete àquilo e nos traz a dor, nos traz o desconforto, nos traz o medo, nos traz a paralisia. E a gente tem muitas ferramentas para justamente trazer isso à consciência, como as mesas radiônicas, a mesa de cura da criança interior, por exemplo. É uma ferramenta em que a gente mapeia quais são as feridas da infância, o que foi que machucou, como essa criança se comportou ao longo dos anos para se proteger da dor. A gente não vai saber exatamente qual foi o acontecimento, mas daqui a pouco você ouvindo o seu relatório, né, assistindo o vídeo com o seu relatório, que vai trazer à tona tudo isso, você até se lembre. A sua memória talvez até reative. Mas a gente nem precisa saber exatamente o que foi que aconteceu. Só o fato da gente reconhecer. Ok, a minha criança se sentiu abandonada. Ok, a minha criança se sentiu rejeitada. Então vou tomar mais cuidado. Quando acontecer alguma situação que me fizer sentir abandonada e vier aquela dor, aquela paralisia, aquele medo de ficar sozinha, de ser abandonada de novo, eu vou respirar fundo, eu vou usar os meus recursos. Quem ainda não viu, assiste aqui no canal o vídeo Como Fazer o Meu Baralho de Recursos, que é o quê? Aquelas coisas que fazem a gente bem, né? Quais são as coisas que te fazem bem, que te fazem voltar lá de baixo, que te fazem voltar dessa baixa vibração para cima, né? Mas para a gente encerrar essa reflexão, para encaminhar um encerramento, eu quero dizer que eu nunca vi, em todos esses anos de consultório, de atendimentos presenciais, online, com diferentes histórias, com diferentes pessoas, eu nunca vi nenhum problema ser resolvido sendo ignorado, sendo colocado embaixo do tapete. Eu nunca vi ninguém resolver problema fingindo que ele não existe. O que eu vi, sim, foram descobertas, insights, aberturas de caminho a partir do momento em que os problemas foram encarados de frente, a partir do momento em que se tomou consciência do que estava acontecendo, a partir do momento em que se reconheceu a dor, o desconforto, a paralisia, os comportamentos e padrões de pensamento limitadores que são respostas a essas dores. Então, jamais exclua, não diga coisas como não quero mais sentir isso, eu tenho que tirar isso da minha vida, eu quero apagar isso. A gente não tem como fazer essas coisas, porque isso faz parte de nós, faz parte da nossa história. E hoje, quem você é a soma de tudo que aconteceu desde o dia em que você saiu da barriga da sua mãe. Tudo aquilo que aconteceu e com o que você, como você reagiu, né? Então tudo isso faz parte de você. Ah, mas poderia ter sido diferente. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Sim, isso é a sua criança falando. O seu adulto diz: foi assim. Ok, eu reconheço e a partir de agora eu integro isso em mim. Ou seja, eu aceito que eu sou assim. Essa é a minha história. E eu posso escolher fazer diferente daqui para frente. Eu, adulta, vou escrever uma nova história a partir de agora, a partir do reconhecimento de tudo o que eu sou. Então escolha ser quem você é.